Boa noite, meu nome é Felipe e estamos aqui novamente para falar um pouco mais sobre o tarô. No nosso pequeno diálogo na vez passada, eu dei uma pincelada rapidamente na história do louco, falando um pouco da trajetória do louco nos arcanos maiores. Mas a nossa escola afirma que nós não podemos dissociar arcanos maiores de arcanos menores. Ao contrário do que muita gente fala por aí, que os arcanos menores não são importantes, nossa escola diz que é os arcanos menores que dão sustentação aos arcanos maiores. Como foi falado quando nós pegamos a carta do louco, que quando o louco pega e começa o seu aprendizado na carta do mago, ele tem 4 elementos que ele precisa trabalhar. Esses elementos são os 4 naipes do tarô, né? Primeiro ouros, depois copas, depois espadas, por último paus. E essa simbologia já na carta do mago nos diz que os arcanos menores têm tudo a ver com o tarô. Você não pode separar arcanos menores e jogar só com os arcanos maiores, porque os arcanos menores vão falar do ambiente físico aonde o louco vai fazer sua jornada. Nessa trajetória, ele vai ter que aprender a trabalhar primeiro os elementos externos, trabalhar com o mundo, trabalhar com a matéria. E os arcanos menores vão exatamente dar esse fundamento, a formação da matéria. É a primeira coisa que o louco vai ter que aprender, já que ele começou o caminho dele na carta do mago. Então nós temos, no naipe de ouros, o elemento terra. Nós temos, no naipe de copas, o elemento água. Nós temos, no naipe de espadas, o elemento ar. E no naipe de paus, o elemento fogo. Ou seja, aqui os elementos são os que constituem a matéria, representados nos 4 naipes do tarô, nos arcanos menores. Mas não é só isso, porque os elementos, eles representam simplesmente uma materialização de princípios elementais, que dá origem às formas da matéria. Então, o elemento terra é uma representação do princípio sólido. O elemento água é uma representação do princípio líquido. O elemento ar é uma representação do princípio gasoso. E o naipe de pau, que é o elemento fogo, faz uma representação do elemento, o princípio radiante. Com isso, nós já temos que a inter-relação desses 4 princípios, desses 4 elementos, começa a dar a origem ao mundo material, ao universo manifestado. Além disso, também os naipes vão representar as 4 características da matéria. Terra representa a característica do seco. Água representa a característica de úmido. O ar representa a característica do frio. E o fogo representa a característica do quente. Então, se você souber juntar os 4 elementos, os 4 princípios elementais, e essas 4 características, você tem a formação do mundo material. Por isso que o tarô, ele fala primeiro da jornada da alma, através da carta do louco. E nos arcanos menores, o mundo material, a manifestação material aonde o louco vai fazer sua jornada, sua caminhada. Por isso que você não pode separar, a alma do corpo, a alma da matéria. Uma tem uma relação intrínseca com a outra. Matéria sem espírito não sobrevive. Espírito sem matéria não tem como evoluir. Há uma relação intrínseca entre esses 2 fatores. Sabendo que o louco então precisa de ter um mundo material, nós podemos referendar aquilo que já foi falado antes. O Ser Supremo
para poder continuar a sua evolução, ele precisava manifestar a sua própria consciência em diversas pequenas consciências particularizadas, individualizadas, mas para que essas consciências pudessem se relacionar entre si, para criar o atrito, para que pudesse haver evolução, tinha que ter um ambiente onde essas pequenas porções infinitesimais dele mesmo pudessem se manifestar. Está na matéria, no universo, nos diversos planos da natureza. Os arcanos menores, então, vão falar exatamente desse plano. Além disso, né, como foi falado também, através da carta do mago, esses 4 elementos, né, os 4 objetos que estão na mesa dele, representam também os 4 temperamentos do ser humano. Os antigos fizeram uma analogia entre elemento e temperamento, colocando que o elemento terra, representado pelo naipe ouros, simbolizam o temperamento fleumático. O elemento água, representado pelo naipe de copas, representa o temperamento melancólico. O elemento ar, representado pelo naipe de espadas, faz uma analogia com o temperamento colérico. E o elemento fogo, que tem sua representação no naipe de paus, tem relação com o temperamento sanguíneo. Todos nós sabemos, então, que nós temos dentro de nós mesmos esses 4 elementos, né? Nosso corpo físico, ele é composto de 4 elementos, como diz a tradição antiga, e também temos esses 4 temperamentos. Resta saber como que a gente consegue determinar qual que é o nosso temperamento, né? Qual elemento que nos representa, para que nós possamos fazer a nossa evolução. Aí se baseia toda a trajetória do louco também. Na carta do mago ele tem que aprender não só trabalhar os elementos da matéria, manipular a matéria, mas ele tem que aprender a trabalhar os seus temperamentos, os seus elementos internos. Por isso que ele precisa depois ter referência na carta da sacerdotisa para buscar as suas tendências, que é onde ele vai começar a compreender quais são os seus temperamentos.